Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, né, para mais uma aula de hoje, tá ok? E eu adianto que agora a gente vai ver um pouco de história, certo? Então, a maioria de vocês está com o livro, tá? E aí, quem quiser acompanhar a videoaula com o livro na mão, pode abrir na página 258, certo? Onde a gente vai trabalhar sobre as cidades, mais especificamente, entender que toda cidade ela tem a sua história, certo? Então, para a gente conhecer a história de uma cidade, a gente vai ter que analisar diferentes fontes históricas, né? Como, por exemplo, fotos, mapas antigos, livros, cartas, pinturas, né? Que vão relatar, né? O surgimento daquele lugar ou o tempo que eles viviam naquele lugar e aí formou-se a cidade, né? Basicamente, o assunto que nós vamos ver é esse. E se vocês observarem, né, a página 260 e 261 do livro, lá vai ter uma história bem interessante sobre a criação da cidade de Palmas, certo, gente? E aí, vocês logo vão perceber que ele fala que Palmas é a cidade mais jovem do Brasil. E é mesmo, gente. Sabe por quê? Porque ela foi criada, certo? No dia 20 de maio de 1989, né? Então, não faz muito tempo, certo, gente? Por exemplo, eu já era nascida nessa época, né? E aí, eu lembro até que quando eu ia desenhar os mapas, aliás, o mapa do Brasil com as atividades da escola, eu lembro que aí a gente aprendeu, né, a fazer uma divisãozinha para a formação dessa mais nova cidade, Palmas, que antigamente não existia, né? Então, vocês vão ler e vão perceber, né? Vão conhecer a história de Palmas. E aí seria interessante também que vocês buscassem também pesquisar a história da nossa cidade, né? De João Pessoa, que também é muito interessante. João Pessoa não é uma cidade jovem, né? Mas ela tem muita história para contar, certo? Inclusive, é a questão de que hoje ela tem esse nome, mas ela já teve outros nomes, né? Não, desde que iniciou, não foi especificamente João Pessoa. Ela já teve outros nomes até chegar a João Pessoa, né? Então, é muito interessante que, se vocês quiserem, tiverem a curiosidade de saber, né? Pode pesquisar, que é o ideal, certo? Então, o que eu posso destacar, né, como mais importante desse assunto, é que as cidades, elas podem ser formadas por diferentes motivos, né? De repente, ela pode se originar, né, porque naquele local houve a criação de uma indústria, de uma fábrica muito importante, então vai existir a necessidade de pessoas morando ali, e aí forma-se uma cidade, né? Também ela pode surgir, às vezes as pessoas começam a povoar um local, né? E as pessoas vão chegando lá e de repente uma coisa que era um povoado se torna uma extensão maior e aí forma-se uma cidade, certo? E baseando-se nisso, eu quero que vocês respondam essa questão que está na página 262, né? E junto com alguém da família, vocês vão tentar preencher essa entrevista aí, né? Tem um roteiro de entrevista, né, na página 263, que vocês podem e vão fazer, né? Depois vão mandar a foto para mim, que é bem interessante, até para a gente conhecer mais um pouco da nossa cidade, certo? Então, só para a gente não confundir, né? Porque a gente já trabalhou anteriormente sobre bairro, sobre município, né? E sobre estado. Então, assim, a cidade, ela é a mesma coisa que o município, certo? Então, a gente está falando disso, de cidade ou município, certo? Não vamos confundir com bairro e nem com estado, tá ok, gente? Já já eu trago outra aula para vocês, certo? E pense bem nesse trabalho, que é bem interessante, e eu quero ver a foto, né, comprovando que todos realizaram a atividade. Cheiro e até já.